Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD neste primeiro trimestre de 2022, lição dos adultos, que tem como título a Supremacia das Escrituras e como subtítulo informa que a Bíblia é inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Nós já estamos diante da lição de número 11. E hoje, quarta-feira, o nosso texto está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 8. O tema da lição 11 diz: Lucas e Atos, o modelo pentecostal para hoje. Lucas e Atos, o modelo pentecostal para hoje. E a leitura em Atos, ela vem bem apropriada porque está dentro da temática da semana. Haja visto que estamos estudando bibliologia, já estudamos o Pentateuco, já estudamos os evangelhos que ambos revelam a Jesus Cristo, já estudamos os livros históricos, já estudamos os livros poéticos, já estudamos os proféticos, encerrando domingo passado, quando vimos que a profecia desperta e trazem esperança, e agora vemos um modelo pentecostal, até porque há quem diga que o Pentecostes ficou no passado, e nós agora estamos vendo que o Pentecostes atua no presente. Ainda ontem mesmo eu assisti uma live que foi realizada aqui na região de Irecê com o missionário Gabriel, e a gente pode perceber que dentre os dons espirituais, o dom de profecia ainda está atuando francamente no meio da igreja. E isso é Pentecostes. Então não há como dizer que o pentecostalismo não está presente, né? Então vamos lá. Atos 1 e 8, cuja epígrafe diz: a virtude do Espírito capacita o crente para a obra de evangelização. A virtude do Espírito capacita o crente para a obra de evangelização. Tem alguns detalhes que nós vamos ter que discutir aqui. Estou fazendo a leitura, ou farei a leitura na versão Almeida Revista e Corrigida, fazendo hoje uso da Bíblia do púlpito. Vamos lá ver o que diz Atos 1 e 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Este foi um dos temas do Comadlen de 2022 agora, no primeiro dia. Este foi o texto que foi lido pelo primeiro pregador. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Recebereis a virtude do Espírito Santo. A primeira observação que eu faço depois de ter lido o texto é que existem trabalhos que devem ser realizados por pessoas que estão capacitadas para aquele trabalho. Como assim? Eu admiro muito a profissão de dentista, mas eu não posso ser dentista porque eu não sou capacitado para aquele trabalho. Eu admiro muito a profissão de costureira. Eu fico às vezes parado ao lado da máquina de costura, vendo a costureira transformando o tecido, a linha, o zíper e outros apetrechos que tem ali numa roupa, um tecido, uma coisa muito bonita, mas eu não dou conta. Eu admiro muito a profissão de pedreiro. Ele mistura e começa a colocar e vai subindo, e daqui a pouco você tem a obra feita, mas eu não dou conta, eu não sou habilitado. Logo, para alguns serviços, a pessoa tem que estar habilitada para aquele serviço. E aí você vai para a igreja. Qual é a função principal da igreja? Já existe igreja que a sua função é proporcionar o ringue de luta, o pastor contra o diácono, o evangelista contra o auxiliar. É interessante, né? Já existe igreja que o seu fim é proporcionar um bingo, e etc. Outros aí o seu fim é treinar escoteiros, mas o fim da igreja não é este. O fim da igreja sempre foi, e está dito aqui, porque a igreja foi inaugurada no capítulo 2 de Atos. Aqui a igreja não estava inaugurada ainda, a igreja aqui estava órfã. Jesus disse: não vos deixarei órfãos, mas a igreja ficou órfã por aproximadamente 10 dias. É isso aí, de quando o Senhor ascendeu aos céus a quando desceu o Espírito. 10 dias aproximadamente a igreja ficou órfã. Não vos deixarei órfãos, rogarei ao Pai e Ele vos enviará um outro Consolador, na mesma essência. Aí quando
foi anunciado que este outro Consolador viria, foi dito para que ele viria. Ele viria para entregar à igreja virtude. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude, ou em outra versão diz, mas recebereis poder. Ele viria para entregar poder, viria para entregar virtude. Poder para quê? Que tipo de poder? Qual a necessidade deste poder? E aí você vai perceber que existe uma obra a ser feita, mas alguém precisa primeiro se qualificar. A qualificação para este poder é justamente a pessoa aceitar Jesus como Salvador. Primeiro, ele tem que aceitar Jesus como Salvador para ser o anunciador do Evangelho. Anunciar o Evangelho sem ser alguém que aceitou a Jesus como Salvador é como aquela moça que dizia: estes homens são santos homens de Deus. Só que ela não estava habilitada para este serviço. Então, primeira coisa, tem que aceitar Jesus como Salvador. Segunda coisa, tem que ter habilidade, tem que ter ferramenta própria. E Atos 1:8 vem mostrar que este Consolador viria para dar justamente habilidade, para dar ferramenta apropriada. Quando eu digo ferramenta apropriada, eu tenho aqui em mãos uma caneta. Eu já usei muito este exemplo aqui, eu tenho aqui uma caneta. A depender do fim que eu queira usar, que eu queira fazer alguma coisa, essa caneta serve. Mas a depender do que eu quiser fazer, esta caneta não vai me ajudar. Por exemplo, se eu quiser me locomover de um local para outro, esta caneta não vai me ajudar. Uma bicicleta ajuda, um sapato ajuda, um cavalo ajuda, um carro ajuda, um avião ajuda, mas a caneta não vai ajudar. A caneta pode até preencher um pedido de passagem, mas a caneta não vai me levar até o determinado local. Isso pelo fato que cada coisa tem o seu fim determinado. Precisa haver a sua preparação, precisa haver a sua ferramenta adequada. Neste sentido, quando o Espírito Santo foi anunciado que viria em Atos 1:8, mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Para qual fim? Aí aqui agora nós vamos chegar para o fim específico da igreja, que não é nenhum desses outros aí que nós falamos. Por exemplo, a igreja não tem nem o fim de fazer obra social. A igreja faz obra social porque a igreja está no mundo, mas a igreja não tem o fim de fazer obra social. E aqui nós temos, inclusive quem faz a obra social diz que fora da caridade não há salvação. Não é bem assim. Fora de Jesus Cristo não há salvação. Aí aqui diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. É um ato de Deus para nós, não é um ato de nós para Deus. O nosso ato é somente esperar. A nossa posição é somente, nossa forma de agir é somente ficar na posição aguardando, porque há de vir, Ele vai mandar sobre nós. E ser-me-eis testemunhas. Aqui nós chegamos no X da questão. A igreja tem por objetivo evangelizar, testemunhar de Jesus Cristo. A igreja tem por objetivo anunciar o Evangelho. E olha o que diz aqui a epígrafe. A virtude do Espírito capacita o crente para a obra da evangelização. Diga assim comigo, sou crente, eu vou dizer amém. Segundo fato, sou batizado com o Espírito Santo, eu vou, louvado seja Deus. Porque o modelo, Atos é um modelo pentecostal para os dias de hoje. Glória a Deus. Né? Nós estamos falando sobre isso. Aí vem a terceira pergunta, está evangelizando? Se a resposta for sim, amém. Se a resposta for não, lamento. O poder, a virtude que alguém tem recebido e que não põe em prática, simplesmente não adianta de nada. É como se ele tivesse um veículo muito potente na garagem e ele não andasse com esse veículo. É como se ele tivesse uma ferramenta capaz de romper montanhas, mas ele sequer toca nela ali para não sujar, para não estragar. Quando na realidade você deve fazer uso dos dons espirituais que o Senhor te entregou para o fim de evangelizar. Então nós temos que sim, o pentecostalismo é para os dias atuais, só que o pentecostalismo ele é manifestado em pessoas. Ele não vai ser manifestado em animais, ele não vai ser manifestado em árvores, em pedras, apesar que Jesus disse que das pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E isso, o próprio Jesus disse nesse sentido, que se nós nos calarmos, as pedras vão clamar. Mas nós precisamos agir. Se a igreja de Jesus Cristo, espalhada por este mundo afora e aqui na minha cidade, Luiz Eduardo Magalhães,
todos os crentes se conscientizar disso e todos os crentes passarem a falar de Jesus, daqui a poucos dias nós vamos ver um fervor espiritual, nós vamos ver batismo, nós vamos ver conversões, nós vamos ver uma cidade mais amena, porque a palavra de Deus transforma. Mas muita coisa que aí está é culpa nossa, que somos igreja, mas não fazemos o nosso papel. Olha que legal. Domingo nós vamos discutir isso mais na escola dominical e você é nosso convidado. E principalmente se você é obreiro, se conscientize disso. Ah, sou obreiro e? Você não acha que tem uma responsabilidade sobre seus ombros? É simplesmente ser obreiro? Simplesmente botou a tarimba e a partir de agora passei no concurso público e a coisa melhorou? É assim? É nesse sentido? Não, não é. Cada dia mais o trabalho aumenta. Se você assistiu até agora, é sinal que você gostou. Então, se inscreva no canal, compartilhe, curta, comente, envie para alguém e vamos abençoar outras pessoas com a palavra do Reino de Deus. Até domingo, fica na paz do Senhor.